Raio de luz são basicamente linhas orientadas graficamente que representam o sentido de propagação de luz. Podem ser eles paralelos, divergentes e convergentes. Outra coisa na física são os corpos luminosos e os corpos luminosos. Os corpos luminosos são aqueles que emitem luz própria. Um exemplo, aqui bem prático, é a luz. A luz, ela emite luz própria, diferentemente da parede. A parede não emite luz própria. Ela precisa de que uma luz bata e faça uma reflexão difusa, isto é, vá para todos os cantos a luz dela, então ela é um corpo iluminado. Os meios de propagação da luz. Tem o meio transparente, o opaco e o translúcido. O meio transparente é quando a gente pode ver qualquer objeto através de vidro, espelho, e atrás desse vidro tem uns objetos ali, como vocês podem ver. Tem uns objetos que você pode ver atrás do vidro. E agora a gente vai partir para o meio translúcido. O meio translúcido é quando a gente consegue ver os objetos, mas não direito. Ó, vocês não estão conseguindo ver direito aqui, ó. Esse é um meio translúcido, quando ocorre diferentes direções de velocidade da luz. É o meio opaco, é quando a gente não consegue ver nenhum objeto passando pela luz, como por exemplo a nossa sombra. Ó, tá aqui minha mão, certo? Vocês estão conseguindo ver minha mão aqui, certo? Mas se eu colocar a bolsa aqui e eu tentar colocar minha mão, ó, não vai conseguir ver. Tá vendo? Esse é o meio opaco. E esses foram os 3 meios de propagação da luz. Sobre a reflexão, que é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz ela incide sobre uma superfície e retorna ao seu meio de origem. O espelho é o principal instrumento usado nesse fenômeno. A reflexão ela pode ser dividida em duas: a reflexão difusa e a reflexão regular. A reflexão difusa, também conhecida como difusão da luz, nesse tipo de reflexão ocorre quando a luz incide sobre uma superfície irregular e a esta reflete. Os raios de luz refletidos propagam-se em várias direções diferentes. Os objetos difundem a luz que recebem e por isso, quando esta luz penetra em nossos olhos, conseguimos enxergá-los. Reflexão regular é o tipo de reflexão onde os raios refletidos ficam paralelos uns aos outros. É esse tipo de reflexão que forma a imagem de superfícies altamente polidas, como os espelhos, metais ou a superfície de um lado. E aí galera, eu vou falar sobre refração. Refração é o fenômeno que ocorre com a luz quando ela passa de um meio homogêneo e transparente para outro meio homogêneo e transparente, porém diferente do primeiro. Ocorrem mudanças na direção de propagação e na velocidade de propagação. No exemplo, eu aqui de fora vocês veem normal, mas aqui de dentro, na piscina, meu corpo fica mais achatado, gordinho. Como vocês podem ver, é a chamada refração, quando ocorre a mudança na direção de propagação do objeto. Como vocês podem ver, do jeito que eu estou aqui, ele está torto, mas se eu mudar de lugar e vir para outro lugar, vocês vão poder ver que ele está reto. O princípio da reversibilidade dos raios de luz. Isso é mais nada do que é a trajetória seguida pela luz, independente do sentido do recurso. Bom, esse espelho que eu estou me arrumando, ele é um espelho plano. O espelho plano é aquele em que a superfície de reflexão é totalmente plana. E esse é um espelho que nós encontramos em várias oportunidades no nosso dia a dia. Entre a imagem e o espelho, ela é igual à distância entre o objeto e o espelho. Além disso, o espelho plano, ele mantém as dimensões, trocando apenas a direita pela esquerda. Mas afinal, por que nós vemos as imagens? A resposta é simples. Os raios de luz incidem no espelho e, através de processos de reflexão, eles são transmitidos para os nossos olhos. Aqui, a caneta está representando o raio incidente, enquanto o espelho representa a reta N e a imagem representa o raio de reflexão. Quando o raio de luz que incide ou emerge se encontra efetivamente, o correspondente ponto é chamado real. Quando o encontro ocorre através de prolongamento, o referido ponto é chamado virtual. Ao colocarmos um objeto entre dois espelhos planos, observamos a formação de múltiplas imagens. Quanto menor o ângulo, maior a quantidade de imagens formadas, como podemos ver. Além disso, se você quiser calcular a quantidade de imagens que serão formadas, é possível utilizar a fórmula n igual a 360 sobre alfa menos 1. Alfa
o ângulo que é formado pelos espelhos, e menos 1 sendo o próprio objeto. Além disso, se 360 sobre alfa for par, a quantidade de imagens ela é a mesma, independente da posição do objeto. Porém, se for ímpar, ela será apenas válida se o objeto estiver equidistante dos espelhos. Cara, eu estava estudando para ver de física, aí eu vi que para você obter um espelho esférico, você precisa cortar uma esfera em uma superfície plana. Aí você obtém uma calota. Essa calota ela precisa ser polida e possuir alto poder de reflexão. Eu vi que os espelhos esféricos são divididos em dois, e que os exemplos do nosso cotidiano para eles dois é que quando a superfície polida refletora é interna, ele é côncavo, e quando a externa é convexa. Tipo essa colher? Os espelhos convexos nos fornecem uma única imagem. Ela é invertida, direita e menor que o objeto. Ela aumenta nosso campo visual, permitindo nossa melhor visualização, como por exemplo, espelhos convexos. Gente, e por que esses espelhos de garagem não podem ser espelhos côncavos? Porque o espelho côncavo vai oferecer diferentes tipos de imagem, 5 tipos de imagem. E isso vai depender de acordo com a posição do objeto. No caso, nos espelhos de garagem, os carros, à medida que eles fossem se aproximando do espelho, diferentes imagens iam sendo formadas. Se o objeto ou o carro, no caso que é o nosso exemplo, estiver antes do centro de curvatura, a imagem formada vai ser invertida, menor que o objeto e real. Se o objeto estiver entre o foco principal e o vértice, a imagem vai ser virtual, direita e maior. Se o objeto estiver entre o centro de curvatura e o foco, a imagem criada vai ser real, invertida e maior com relação ao objeto. Quando o objeto estiver no centro de curvatura, a imagem formada vai ser real, invertida e do mesmo tamanho que o objeto. Quando a imagem estiver no foco principal, ela vai ser imprópria, ou seja, formada no infinito. Bom, aqui são os elementos dos espelhos esféricos. A gente vai ter o eixo principal, que vai passar pelo centro de curvatura, que seria, no caso, o centro da circunferência da esfera. Aqui vai ter o eixo, o vértice, certo? Que vai também acompanhar a linha do eixo principal, do centro de curvatura e o vértice. E aqui eu vou ter o foco. E o foco, ele vai ser sempre a metade do raio, do raio da esfera onde se forma o espelho, no caso, esférico. Uma coisa pra gente lembrar também é que o foco, no caso, quando for um espelho côncavo, vai ser real. E quando for um espelho convexo, o foco vai ser virtual. Os espelhos esféricos, eles possuem 4 propriedades. A primeira propriedade é, quando o raio incidido for paralelo ao eixo principal, o raio refletido ele obrigatoriamente passará sobre o foco principal. A segunda propriedade é, quando o raio incidido ele passar sobre o foco principal, ele obrigatoriamente será refletido de forma paralela ao eixo principal. A terceira propriedade é, quando o raio incidido passar sobre o vértice, o raio refletido formará um ângulo de reflexão que será igual ao ângulo de incidência, obedecendo à lei da reflexão. Com relação à quarta propriedade, quando o raio incidido passar sobre o centro de curvatura, o raio refletido obrigatoriamente passará sobre o raio incidido. Portanto, o ângulo de incidência e de reflexão serão iguais a zero. A equação dos pontos conjugados, ou equação de Gauss, nos fornece a posição e a altura da imagem formada no espelho esférico, onde F é a distância do foco ao vértice, P é a distância do objeto ao espelho e P' é a distância da imagem ao espelho. Para saber o quanto a imagem aumentou ou diminuiu em relação ao objeto, basta usar a equação do aumento linear transversal, em que amplificação é igual ao tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto. Se o tamanho da imagem for maior que zero, a imagem formada vai ser real, e se o tamanho da imagem for menor que zero, a imagem é virtual. Agora vamos falar sobre a refração. A refração é o estudo do raio de luz quando ele está em um meio e vai para outro diferente. Bem, com mudança de meios, o comprimento da onda e a sua velocidade, eles se diferem, eles mudam. Porém, a frequência de onda, ela não muda, ela é inalterada. Bom, um exemplo agora de refração
é quando é aquela falsa sensação que temos que a piscina tem uma baixa profundidade. Mas como podemos ver, quando eu enfio esse pau aqui na piscina, vocês percebem que ele tem um tamanho pequeno. Mas quando eu tiro, na verdade o tamanho dela é grande, é maior que você percebe. Então isso é um exemplo de refração. A refração também é utilizada em vários outros tipos de instrumentos ópticos, como na máquina fotográfica, na câmera, na luneta e entre vários outros. A reflexão total é um fenômeno muito comum no dia a dia. Para ela ocorrer, tem que se satisfazer duas condições. A primeira é que a luz deve incidir no meio mais refringente para o meio menos refringente. E o ângulo de incidência da luz deve ser maior ou igual ao ângulo de dióptro. Um exemplo seria, no caso, um observador que dentro da água está olhando para a superfície e vê um objeto que estaria ao seu nível de visão, estaria vendo como se ele estivesse acima da água. Refringência. Dizemos que o meio é mais refringente que o outro quando o seu índice de refração é maior do que o no outro meio. Por exemplo, o índice de refração da água é maior do que o do ar e menor do que o do diamante. Em outras palavras, dizemos que o meio é mais refringente que o outro quando a luz que se propaga através dele tem velocidade menor do que no outro meio. O dióptro é um sistema constituído por dois meios transparentes de diferentes refringências que fazem entre si fronteira regular. Dizemos que se a fronteira for plana, teremos dióptro plano, e se a fronteira for esférica, teremos dióptro esférico. De acordo com a primeira regra da refração, o raio incidente, o raio refratado e a reta normal, com base no ponto de incidência, são todos considerados no mesmo plano. E de acordo com a lei de Snells, seno de θ1 sobre seno de θ2 é igual a V1 sobre V2, que é igual a λ1 sobre λ2, que é igual a N2 sobre N1. Agora, vamos a exemplos de situações. Caso a luz incida de um meio menos refringente para um mais refringente, θ2 será menor do θ1. Agora, caso a luz incida de um meio mais refringente para o menos refringente, θ2 será maior do que θ1. Porém, caso a luz incida perpendicularmente à fronteira do dióptro, θ será igual a zero e chamaremos isso de incidência normal. Eu estava pensando na vida e lembrei que desde os mais simples óculos até os mais sofisticados equipamentos utilizam lentes, como os microscópios, telescópios e câmeras. As lentes normalmente são diferenciadas por bordas espessas e bordas finas, e elas são três meios, homogêneos e transparentes. Elas sempre aparecem isoladas, mas sempre com função vital. Amiga, ontem eu estava jogando sobre lentes esféricas, sabe? Só que eu não consegui entender quais são os raios rotáveis, sabe? Tá. Os raios rotáveis são o seguinte, eu vou falar os principais. Todo raio luminoso que incide no centro óptico refrata-se diretamente sem desvio. O segundo, todo raio luminoso que incide paralelamente ao eixo principal refrata-se alinhando com o foco principal, imagem F'. E todo raio luminoso que incide alinhando com o ponto antiprincipal, objeto A, refrata-se alinhando com o ponto antiprincipal, imagem A'. Ah, tá bom. E as lentes delgadas? Eu não sei. Tá, as lentes delgadas são que apresentam uma espessura circular expressiva. Os raios luminosos que atravessam, eles podem ser divergentes ou convergentes. Só que eu não sei o que são lentes convergentes e divergentes, sabe? Você pode explicar? Essa aí é a única parte que eu entendi. Tá, sério. A lente divergente é quando os raios luminosos se divergem a partir de um ponto, formando uma imagem virtual menor e direita, em qualquer ponto. Qualquer posição do objeto? Qualquer posição de objeto. Já a lente convergente é quando os raios luminosos convergem para o mesmo lugar. Eles voltam para o mesmo ponto. Exatamente. Só que, eu não sei qual é a formação de imagem que ele faz. Eu sei que são 5, mas eu não sei explicar. Eu também não sei como que se formam as imagens na lente convergente. Fazer o quê? Sim, pois é, eu queria realmente entender, sabe? Como é a formação de imagem nas lentes convergentes. Porém, fazer o quê, né? Fazer o que a gente não sabe. E aí, pessoal, vocês estão falando de quê? Sobre lentes esféricas. Só que a gente tá com uma mega dúvida. A gente não sabe como que é a formação de imagens
Na lente convergente. Vocês querem que eu explique? Eu sei. Por favor. Tá bem, a imagem convergente ela pode se dividir em 5. A primeira é quando o objeto se situa no ponto principal. A imagem vai ser real, invertida e menor que o objeto. A gente pode ver isso muito nas máquinas fotográficas. A segunda é quando o objeto se situa entre o ponto antiprincipal e o foco principal. A imagem vai ser real, invertida e maior que o objeto. A gente vê isso nos projetores de cinema. A terceira é quando o objeto se situa no ponto antiprincipal, que a imagem vai ser real, invertida e do mesmo tamanho do objeto. A gente vê isso nas Xerox, do mesmo tamanho. A quarta é quando o objeto se situa entre o foco principal e o centro óptico. A imagem vai ser virtual, direita e maior que o objeto. Que é isso, é o exemplo da lupa que eu posso mostrar pra vocês daqui a pouco. Você pode? Claro que sim, mas antes tem assim, a quinta, que é o objeto situado sobre o foco principal, onde a imagem vai ser imprópria e a gente tem esse exemplo nos microscópios. Então, agora eu posso mostrar pra vocês. Aqui é a lupa e esse é o chinelo que eu vou mostrar. Tá. Ó, como você pode ver, a lupa está aproximando. As lentes da lupa são biconvexas, convergentes, e por isso ela está aproximando o objeto quando a gente aproxima e afasta. Bem, eu já entendi tudo sobre as lentes esféricas, mas tipo, como é que eles fazem pra, como é que eu posso dizer, pra comprovar que as lentes dos óculos servem realmente para aquelas pessoas, tipo, pra ajudar a melhorar a enxergar? É simples, é a equação de Edmond-Halley. Ela permite calcular a abscissa focal da lente se você souber o índice de refração e os raios de cobertura da face. Legal, obrigada. De nada. Os instrumentos ópticos, como por exemplo, lupas, óculos, binóculos, lunetas e etc., são muito utilizados no nosso cotidiano, e estes têm como base os princípios ópticos. Existem dois tipos de instrumentos ópticos, os de projeção e os de observação. Os instrumentos de projeção são os que conjugam imagens finais reais, enquanto os de observação conjugam imagens finais virtuais. A máquina fotográfica, como por exemplo, é utilizada para registrar imagens dos momentos do nosso cotidiano, e esta é capaz de armazenar e projetar imagens em um anteparo. A câmera fotográfica, instrumento óptico do qual iremos falar, se encaixa nos instrumentos de projeção. Ela capta e grava imagens reais em um filme sensível à luz incidida nela. Para que a imagem fique nítida, a câmera possui um sistema que aproxima ou afasta a objetiva, que são os sistemas próprios da câmera, que melhoram a focalização da imagem. Essa focalização é feita com o exemplo de que se o objeto estiver próximo da lente, ele deve estar longe do filme e vice-versa. Simplificando, a máquina fotográfica é basicamente uma câmara escura de orifício, sendo que no lugar do orifício é colocada uma lente convergente que converte para um único ponto os raios de luz que por ela atravessam. Na face oposta da lente está fixado um filme fotográfico sensível à luz. A lente é denominada lente objetiva da máquina e possui um mecanismo que faz com que essa lente se aproxime ou afaste do filme, denominada focalização. Preciso ler esse código que a Jéssica me deu. Nós criamos um código para conversar em segredo, mas a letra está tão minúscula que eu não consigo enxergar. Já sei, vou usar uma lupa. Agora sim eu consigo ler. Está escrito: Professor Marcos Anailton é o melhor professor de todos. Super concordo com ela. A lupa é muito utilizada em atividades do nosso cotidiano, como para o conceito de relógios, confecção de joias e em cenas de crimes de filmes de Hollywood. Dentro da classificação de instrumentos ópticos, ela está inserida nos instrumentos de observação. Ela é precursora nos instrumentos ópticos de grande ampliação e ela é o instrumento óptico mais simples que existe. A lupa oferece uma imagem virtual, direita e ampliada. No geral, toda lente que amplia pode ser considerada uma lupa. Existe uma condição para que a imagem seja nítida, de acordo com o foco do objeto e da lente utilizada como lupa. Tem-se uma distância mínima da função nítida. É necessário que o objeto esteja entre o foco principal e a lente.
Os instrumentos ópticos, inicialmente com recursos simples como lupa e luneta, foram intimamente responsáveis pela evolução da humanidade no campo científico, atuando também em diversas outras áreas, nos proporcionando desde conforto até grandes descobertas acerca da nossa existência.